Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, hoje o tema da nossa aula é circunferência e seus elementos. Então, acompanha comigo aí na tela. Em momentos anteriores, nós já ouvimos falar sobre circunferência, certo? Ela é uma figura geométrica pertencente ao plano que é constituída, ou seja, desenhada pelo conjunto de todos os pontos igualmente distantes de um ponto fixo desse plano. No nosso dia a dia, então, é comum encontrarmos objetos que são circulares, como mostra a nossa imagem a seguir. Então, temos aí alguns objetos circulares apenas para exemplificar para vocês, como, por exemplo, aí a linha do Equador, a circunferência abdominal do nosso abdômen, o ventilador, a moeda de R$1, a bandeira da Olimpíada, né? O nosso disco, que a gente não utiliza mais, assim, tanto no dia a dia, né? Então, são todos esses exemplos de figuras que são circulares, né? Formados, então, por pontos onde estão circulando, né, ao redor de um ponto fixo, que geralmente a gente chama, então, de centro da nossa circunferência, ok? Só para exemplificar e vocês verem aonde estão presentes, então, essas figuras, né, circulares no nosso dia a dia. Vamos, então, continuar analisando essa nossa circunferência. Conhecer e estudar a circunferência é importante, pois ela está em praticamente todas as áreas do nosso conhecimento, como, por exemplo, nas engenharias, na matemática, na física, na química, biologia, arquitetura, astronomia e artes. São muito utilizados também na indústria, quanto em residências, tá? Então, quando a gente fala da figura de circunferência, de um círculo, né? Vocês vão ver essa figura presente em diversas áreas do conhecimento, né? Por exemplo, a gente consegue utilizar nas engenharias para fazer as construções, a gente consegue também utilizar na matemática, conseguimos utilizar na física, na química, entre outros, tá? Todas essas áreas de conhecimento trazem a circunferência como a mesma definição que a gente vê na matemática. Porém, na matemática a gente vê mais especificamente alguns dos elementos dessa nossa circunferência, tá? E são esses os elementos que eu vou apresentar para vocês agora. Vamos identificar, então, os principais. Observe, então, a circunferência ao lado, você vai ver que ela apresenta, né, alguns elementos importantes, que são o nosso centro, representado aí pela letra C, o nosso raio, tá? Que ele vai partir do centro e vai até um ponto da minha circunferência e pode ir tanto à direita, quanto à esquerda, quanto na diagonal para cima, quanto na diagonal para baixo, tá? Todas essas distâncias são iguais. Então, o raio, ele é a medida da distância entre o centro e qualquer ponto pertencente a essa circunferência. E, normalmente, é representado pela letra R. E agora, o diâmetro, né, que é mais um elemento aí da nossa circunferência. O diâmetro, ele já vai partir de um ponto a outro da minha circunferência, né, pertencente à minha circunferência, porém ele passa pelo centro. Então, ele é tudo isso daqui. Vejam, então, que o nosso diâmetro, ele tem duas partes do raio, né? Ou seja, o nosso diâmetro, ele representa duas vezes o nosso raio, ele é o dobro do raio. Então, colocando aí a definição para vocês, o diâmetro, ele é a maior corda da nossa circunferência e ele sempre vai passar pelo nosso centro. E ele vai ter a medida igual a duas vezes o raio, né? Normalmente, o nosso diâmetro é representado pela letra D. Então, vejam, pessoal, que esses são os principais elementos da nossa circunferência aqui na matemática. Então, relembrando aí para vocês, nós temos o centro, nós temos o raio e nós temos o diâmetro, né? Porém, o diâmetro, ele pode ser também representado como uma corda, porém, uma corda que passa pelo centro. E eu vou especificar melhor para vocês o que seria essa corda e mais alguns outros elementos dessa circunferência. Tranquilo? Então, vamos continuar.
Agora observe, então, nas 3 circunferências a seguir, onde estão representados os elementos corda, arco e flecha. Então, a corda é o nosso elemento aqui AB, que vai de um ponto ao outro da nossa circunferência, então do A até o B em linha reta. Nós temos aí o segundo elemento, que é um arco, né? O arco, então, gente, ele é feito por meio de uma corda, né? O arco, na verdade, ele vai ser essa medida circular determinado pela corda, de A até B. Então, medida em curva. E nós temos a nossa flecha. A nossa flecha é exatamente, então, a distância da corda até a esse nosso arco, né? Então, a flecha vai ser esse segmento de reta aqui que forma um ângulo de 90 graus com a nossa corda. Beleza. Então, na circunferência 1, né, detalhando melhor para vocês, observem que a reta R corta a circunferência em 2 pontos distintos e é chamado de reta secante em relação à circunferência. A parte da reta secante interna à circunferência, que sai do ponto A e vai até o B, possui um nome especial. Ele é conhecido, então, como corda de circunferência. Essa aqui nada mais é do que a definição, então, da corda. Na circunferência 2, vocês vão vejam, né, que para formar um arco, ao invés de sair do ponto A e ir até o ponto B em linha reta, basta agora a gente sair do ponto A e ir até o ponto B sobre uma linha que dá origem à circunferência, ou seja, um arco, que é uma parte da circunferência compreendida entre esses 2 pontos, ou seja, um pedaço da circunferência. Dessa forma, é possível dizer, então, que a corda é o segmento que une os extremos de um arco e vice-versa. O que ele está dizendo, então? Que existe uma relação da corda com o nosso arco, né? O nosso arco e a corda, eles podem partir dos mesmos pontos, como vocês viram aí, ponto A e B. Porém, a nossa corda vai ser um segmento reto, né? Que parte do ponto A e chega ao ponto B. Já o nosso arco, ele vai ser um segmento curvo, onde vai ser exatamente um pedaço dessa nossa circunferência. Tranquilo? Então, agora vamos ver a definição de flecha. Vamos lá. Na circunferência 3, vejam que, se pararmos para pensar, os elementos corda, arco e flecha são bastante conhecidos. Basta lembrarmos, então, do nosso famoso arco e flecha lá do povo indígena, né, gente? Que veio dos povos indígenas. Então, vocês vão ver que a nossa corda, que é um segmento reto que parte de um ponto a outro, o arco que parte desse mesmo ponto, desses mesmos pontos, né? Porém, ele é curvo, e a nossa flecha, que sai da corda e passa pelo arco, fazendo um ângulo aí de 90 graus. Então, esses são outros elementos da nossa circunferência que a gente também vê aí em matemática. Mas os principais, o que a gente mais trabalha é o centro, o raio e o diâmetro. Porém, também vocês vão ver algumas aplicações quando a gente for trabalhar com a circunferência, trazendo esses outros 3 elementos, que é a nossa corda, o arco e a flecha. Ok? Então, vamos continuar analisando aí. Observem, então, que para disparar perfeitamente uma flecha através de um arco, é necessário posicioná-la bem no meio do arco e da corda. Da mesma forma, a flecha da circunferência, então, é o segmento de reta que une o ponto médio da corda ao ponto médio do arco, como apresentado na nossa circunferência 3. Então, ele está dizendo que essa nossa flecha, né, ela tem que passar exatamente no meio do arco e no meio da corda, formando aquele nosso ângulo reto de 90 graus. Só assim que eu vou conseguir disparar essa minha flecha, ok? Então, é só lembrar que parte da nossa corda e passa pelo arco exatamente em seus pontos médios. Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Então, como vimos, a circunferência aí, pessoal, foi constituída partindo do centro até a sua borda, a uma mesma distância, ou seja, mesmo comprimento. Conhecemos também seus principais elementos, que são o raio, o diâmetro, que nada mais é que uma corda maior que passa pelo centro e mede 2 vezes o raio, a corda que não passa pelo centro,
o arco, que é representado por uma parte da circunferência, compreendida entre esses dois pontos distintos, e por último nós vimos a flecha. Então, pessoal, nessa nossa aula de hoje, nós conseguimos então descrever para vocês o que é uma circunferência, né? Aonde ela está presente no nosso dia a dia, aonde ela está presente em outras áreas de conhecimento. Vimos também os seus principais elementos e trouxemos também uma relação entre esses principais elementos. Tranquilo? Compreenderam? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!